Um bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Vamos iniciar a aula de hoje. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele graça, que abra o nosso entendimento, que o nosso coração esteja preparado para a semente que há de ser lançada no dia de hoje, o dia do Senhor, um dia de adoração e também um dia especial, onde o Senhor fala com a igreja. Vamos orar. Pai de toda misericórdia, nós estamos aqui, Senhor, porque a bondade, misericórdia, fidelidade, graça da Tua parte têm sido tão reais em nossas vidas, Senhor. Se estamos de pé, se estamos com saúde, se estamos, Senhor, aqui, viemos protegidos, debaixo da Tua mão potente, é porque o Senhor tem sido misericordioso conosco. Agradecemos também pelo ensino, agradecemos porque o Senhor tem se revelado a nós através da Bíblia. E se não fosse o Senhor se revelando a nós, nós estaríamos perdidos como cegos, tateando, Senhor, buscando compreender a Ti sem nenhum sucesso. Obrigado por se revelar a nós através das Escrituras. E nesta manhã nós pedimos em especial que o Senhor fale conosco, que o Teu Espírito Santo revele, Senhor, a Tua palavra, que possamos compreendê-la com raciocínio, com entendimento, mas acima de tudo pela fé, e possamos praticar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem ensinado a nós. Nos dê graça, Senhor, de podermos obedecer a Tua palavra, Pai. Por nós mesmos nós não conseguimos, mas através do Teu Espírito Santo, de poder, de amor e de moderação, nós somos capazes de obedecer à Tua vontade. Agradecemos, Senhor, por este momento. Nos dê corações tementes ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Assim pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus alunos, nós estamos na quarta aula daquela sequência de 6 aulas a respeito da teodiceia bíblica e a existência do mal no mundo. Nós estamos estudando sobre o caráter de Deus, sobre alguns atributos de Deus que age, Deus intervém, Deus, ele diretamente, ele age nas circunstâncias, inclusive no mal, inclusive na existência do mal no mundo. Nós já vimos sobre a introdução, o conceito de teodiceia bíblica, as categorias de males no mundo, vimos também uma visão, um entendimento específico de Agostinho sobre o pecado, sobre o mal moral. Na terceira aula nós vimos abordagens ou conceitos equivocados com relação ao mal. Hoje, na quarta aula, nós vamos ver um problema ou um aparente paradoxo no entendimento com relação a alguns atributos de Deus e à existência do mal no mundo. Existe para muitos um problema com relação a isso. Existe para muitos um paradoxo, um contrassenso. Parece para muitos que é contraditório. Deus e seus atributos, sobretudo a benevolência dele, a justiça dele, o poder dele e a existência do mal no mundo. Para muitos isso é difícil de conjugar. Nós estamos aqui também, quem sabe para você e para mim, existe em alguns momentos uma dúvida ou um porquê. Por que, Senhor, que tudo isso está acontecendo de mal? E o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é misericordioso. Por que isso tudo está acontecendo? Então nós vamos ver esse aparente paradoxo, essa aparente contradição. E é um problema. Na próxima aula, se Deus permitir, nós vamos ver sobre como que Deus ele decreta, ele permite, ele até usa o mal sem ser culpado disso. E na última aula, se o Senhor permitir, veremos que Deus usa o mal para cumprir os propósitos dele na sua e na minha vida. É um fechamento dessa matéria. Com a graça do Senhor, estaremos juntos lá na sexta aula. Vamos então à quarta aula, o problema ou aparente paradoxo. Veja, na mente de ímpios, na mente de descrentes, na mente de pessoas que não são crentes, o entendimento é parecido com esse aqui, ó. Esse homem aqui, lá do século XVIII, era um ateu, David Hume, e ele pensava assim com relação ao mal. Olha só a afirmação dele,
Na verdade, ele faz questionamentos, ele faz perguntas, mas na cabeça dele, ele não crê em Deus mesmo, e ele meio que debocha de Deus, tentando explicar a existência do mal no mundo e falando assim, ó, Deus não existe. Por causa disso, disso, disso. Olha só o que ele fala, ó. A primeira pergunta: a divindade quer evitar o mal, mas não é capaz? Olha só, a primeira pergunta que ele faz é: a divindade quer evitar o mal, mas não é capaz? A resposta é: então ela é impotente. Se a divindade quer evitar o mal existe no mundo, mas Deus ou a divindade quer evitar, mas não consegue, logo ela é impotente, não tem poder para fazer isso. Outra pergunta que David Hume faz: ela é capaz, então, vamos para uma outra hipótese. A divindade é capaz de intervir, de, quem sabe, eliminar o mal no mundo, mas ela não quer evitá-lo. Perceberam agora um outro lado dessa questão? Tá bom, Deus é capaz, Ele tem poder de evitar o mal, mas Ele não faz, Ele não quer. Então, a divindade é malévola. Se Deus pode evitar o mal, tem poder para isso, e não evita e deixa o mal acontecer, então Deus é mau. David Hume pensava assim, esse ateu. Terceira hipótese: a divindade é capaz de evitar o mal, ou seja, tem poder para evitar o mal, e ela quer evitá-lo. Tá bom, pensando nessa terceira hipótese, Deus tem poder para evitar o mal, e Ele quer evitar o mal. Aí esse ateu, ímpio, incrédulo, pergunta: de onde então provém o mal? O negócio dele e dos descrentes é colocar Deus contra a parede, de qualquer forma. O mal existe, o mal está aí, por que Deus permitiu o Covid? Me explica, você, crente. Você já viu essa pergunta? Quem sabe algum incrédulo perguntou para você. E onde é que estava o seu Deus quando o Covid começou a detonar o mundo? Tantas pessoas morreram. Onde que estava o seu Deus? David Hume fez essa última pergunta. Então tá bom, se Ele tem poder para evitar o mal, e Ele quer evitar o mal, por que o mal existe então? Por que Ele não faz nada? Por que pessoas inocentes, do ponto de vista humano, né, são estupradas, mulheres são estupradas, crianças são violentadas, sofrem? O mal acontece, o mal é real, o mal existe, o mal não está na nossa cabeça. E por quê? Cadê o seu Deus? Quando vem um câncer e você entra numa ala no hospital chamada oncopediatria, você já viu isso? Crianças num tratamento de câncer. Cadê o seu Deus? Perceberam o problema? Perceberam aí um aparente paradoxo na existência do mal no mundo e os atributos de Deus, sobretudo a bondade dele, a benevolência dele e o poder dele? Tá. Esse David Hume aqui, esse ímpio, ele questionou tudo isso e ele concluiu: portanto, Deus não existe. O mal existe e Deus não existe. Semelhantemente, eu digo isso infelizmente, de modo semelhante, o pensamento que existe na mente de muitos crentes é o seguinte: veja, tem muitos crentes que pensam parecido com o ímpio com relação a isso, porque não tem um entendimento correto, o entendimento das Escrituras, um entendimento completo sobre os atributos de Deus, conhecendo Deus. E se não conhece Deus de forma correta, o entendimento é equivocado. Olha lá, semelhantemente, o pensamento que existe na mente de muitos crentes é o seguinte, aí existe um problema para o crente, existe um aparente paradoxo, ó. A ocorrência do mal não pode coexistir com a realidade de um Deus, ao mesmo tempo, bom e poderoso. E eu vou repetir, muitos crentes pensam assim. A ocorrência do mal não pode coexistir com um Deus bom e poderoso. Tem crente que pensa assim. E olha só a lógica deles. Se o mal existe, primeiro, ou Deus é bom, mas não tem forças para poder contê-lo, logo, Ele não é onipotente, ou seja, Deus é bom,
mas ele não pode conter o mal. Logo, ele não é todo-poderoso. Existe uma brecha nesse atributo de Deus, o atributo da onipotência. Deus não pode intervir no mal, mediante N fatores. Esse é o primeiro pensamento de crente. Segundo pensamento, ou Deus é poderoso, mas ele não é bom para querer conter o mal. Logo, ele não é benevolente. Só que muitos crentes não abraçam essa segunda hipótese. Muitos crentes querem proteger a bondade de Deus, a benevolência de Deus, e dizem, não, essa segunda possibilidade não pode. Deus é poderoso, mas não é bom para querer contê-lo. Aí tem muitos crentes que falam, não, mas Deus é bom, Deus é benevolente. Não, nós não podemos pensar assim, Deus é bom. Uma grande quantidade de crentes descartam a segunda opção, ou seja, não querem interferir na benevolência de Deus, na bondade de Deus, mas abraçam a primeira opção. O que acontece? Tem muitos, aquilo que eu disse na primeira aula, com relação à teodiceia bíblica, com relação a esse entendimento de que o mal existe e que Deus continua sendo justo, bom, correto, todo-poderoso. Com relação a isso, nós não podemos pensar num atributo de Deus em detrimento de outro. Nós não podemos caminhar nesse caminho do entendimento da existência do mal no mundo, esbarrando, lembra que eu falei para vocês? Esbarrando em balizas que podem comprometer o nosso entendimento sobre o caráter de Deus. Mas muitos crentes estão pensando que o mal existe e Deus é bom, mas ele não é todo poderoso, ou melhor, para não falar abertamente que ele não tem todo o poder para impedir ou para agir no mal, muitos crentes falam assim, Deus ele fica inativo ou indiferente à ocorrência do mal no mundo. Em outras palavras, o homem age para intervir na existência do mal. Olha só a liberdade humana, ou em outras palavras, o livre-arbítrio interpretado de forma errada por uma grande quantidade de crentes. E muitos crentes pensam assim, Deus, ele é bom, mas ele deixa as coisas acontecerem. Ele não intervém. Isso afeta, no nosso pensamento, que nós agora estamos aqui discutindo, isso afeta o atributo da onipotência de Deus. Deus fica inativo, Deus fica indiferente com relação à existência do mal. Só que, olha só, a resposta para a ocorrência do mal, para estes crentes que abraçam a primeira opção, ou seja, Deus é bom, mas ele não intervém no mal, ele deixa as coisas acontecerem, os homens vão agindo para tentar diminuir a intensidade do mal que está acontecendo na sua própria vida e no mundo. Olha lá, para esses crentes que abraçam a primeira opção, ou seja, que Deus fica inativo e indiferente com relação à existência, à ocorrência do mal, o pensamento é, os seres humanos foram colocados no mundo para, como que, se virarem. Olha só o entendimento. E enfrentarem as crises, enfrentarem as dores, enfrentarem o sofrimento, enfrentarem o mal por si mesmos. Agora vocês vão entender um pouco mais o que eu quero dizer com isso. O pastor Marcos Granconato diz que é a teologia do menudo. Quem conhece o Menudo? Uma boy band dos anos 80. A teologia do menudo é o seguinte, tá bom, tem muitos crentes que pensam assim, Deus é bom, Deus é benevolente, mas ele não age, ele deixa, ele colocou o ser humano no mundo para se virar, e o ser humano no mundo, ele vai fazer o possível, o impossível, para o mal não afetar a ele. E aí o pensamento de muitos crentes é, eu não vou me reprimir. Isso aí, não se reprima. Não vou deixar o mal. Não, Deus, ele é bom, ele não está agindo. Olha o pensamento
Olha o pensamento de que Deus não age, Deus fica inativo, Deus deixa o ser humano se virar para combater o mal que está existindo. Afeta aquilo que eu falei, esbarra no pilar da onipotência de Deus. O ser humano é que age, Deus fica na dele. E olha só o pensamento dessa teologia do menudo: não se reprimir. Muitas frases que eu coloquei aqui, quem sabe você já ouviu de algum crente. Primeira frase: você tem que ir atrás da sua felicidade. A tristeza que está afetando a sua vida, minha irmã, você tem que dar um pontapé nessa tristeza e ir atrás da sua felicidade. E Deus? Não, Deus está lá, bom, benevolente, mas quem tem que dar um pontapé nessa sua tristeza é você. Não aceita, essa é mais uma frase, Diana, não aceite o mal que vem sobre você. Vocês estão entendendo agora como que é um problemão isso? Deixa Deus lá. É um pensamento quase que de ímpio, como eu disse lá no começo, de David Hume, um ateu. Só que muitos crentes pensam assim. Deixa Deus lá. Ele é bom. Mas ele deixou o ser humano para se virar no mundo. Eu e você que somos crentes, nós temos que... Você não foi feito para sofrer. Você já ouviu isso? Você não foi feito para sofrer. Faça alguma coisa. Mas e Deus? Não, Deus é bom, deixa Ele lá. Aqui, para baixo do céu, ou debaixo do sol, como diz o sábio no Eclesiastes, se vira, faz você. Não deixa o mal te afetar. Gente, olha o problemão desse pensamento equivocado. Outra frase: conquiste a sua vitória. Põe o pé no mar. Você ouviu falar isso? Você tem que chegar como Moisés, diante do problema. Você ora, mas depois que você ora, você tem que pôr o pé no mar, que o mar vai se abrir. Só que tem vez que o mar dos problemas não se abre. Papo reto com você, tá? Crente, bíblico, que entende a soberania de Deus, a bondade de Deus, a onipotência de Deus. Deus é bom, mas Ele usa o mal para lapidar a sua e a minha vida. É o que nós vamos ver na última aula, na sexta aula. Mas olha só, conquiste a sua vitória. E a última frase, dentre tantas: determine a cura e a prosperidade. Veio doença sobre a sua vida? Não aceite. Não aceite. Se a doença está na sua vida é porque você está com pouca fé. Tem que orar mais. Mas Deus, não, Deus é bom. Mas aqui embaixo, eu é que vou me virar para fazer a minha vida dar certo, para acabar com os problemas. Determine a prosperidade na sua vida. Você está com falta de dinheiro? Determine que a partir de agora você vai ser uma pessoa próspera. E na virada do cativeiro, já ouviram isso? Na virada do cativeiro, tudo vai melhorar. É como se fosse abrir o guarda-roupa de Nárnia, assim, ó. Né? As coisas vão melhorar. Desculpa, mas não é assim. É verdade. Não esqueça da parte da igreja, né? É verdade. Ó, você vai trocar de carro, hein? E determine isso na sua vida. Depois que você trocar de carro, coloque o carro à disposição da igreja. Gente, isso tudo aqui, repito, é pensamento de crente, infelizmente, que não está tendo um conhecimento correto do ser de Deus, dos atributos de Deus, da sua própria realidade e na realidade do mundo. Gente, existe uma palavra na teologia que a gente usa, é cosmovisão. O que é cosmovisão? Cosmo, separa em duas partes. Cosmovisão, é visão de mundo. A nossa visão de mundo deve ser bíblica. Cosmovisão bíblica. Se você tiver uma visão de mundo com a lente da Bíblia, muita coisa, olha, eu diria para você, tudo vai mudar na sua e na minha maneira de entendermos as coisas. Cosmovisão bíblica. Deus, Ele é benevolente, sim, nós vamos ver dois textos agora no final,
que mostram a benevolência de Deus, que mostram o poder de Deus e que mostram que Deus, Ele se importa com o seu sofrimento. Ele age no meio desse sofrimento para fazer você se relacionar mais com Ele, porque existe um atributo de Deus que se chama transcendência. O que é Deus? É transcendente. Deus ele está acima de tudo que foi criado, tudo que é físico e material. Deus está acima de tudo isso, Ele é transcendente. A realidade de Deus é acima de qualquer coisa que Ele criou. Ok? Deus é transcendente, Ele não se compara a nenhum outro ser. Porém, apesar da transcendência de Deus, Ele está acima de tudo que Ele criou, Ele também é imanente. O que é? É a transcendência, Ele é transcendente e Ele é imanente. O que é a imanência de Deus? É um outro atributo de Deus. Vamos lá. Apesar de Ele estar acima da criação, Ele se relaciona com você e comigo. Ele está aqui. Ele é imanente. Existiu um devoto católico, vou citar ele aqui, mas não quer dizer que eu sigo doutrinadores católicos, tá bom? Ele é chamado na história de Irmão Lourenço. Vocês já ouviram sobre o Irmão Lourenço? Século XVI, se eu não me engano. Brother Lawrence, né, que muitos citam. Ele é católico, mas ele era um cozinheiro de um mosteiro. E ele escreveu algo interessante. Ele escreveu assim, é muito bom, em outras palavras, tá? Não quero ser infiel ao que ele escreveu, mas em outras palavras, ele escreveu assim, é muito bom nós sabermos que Deus, Ele está em todos os lugares, Ele é onipresente, não é? Ele está em todos os lugares, é muito bom saber disso, que Ele está lá em Marte, que Ele está na Lua, que Ele está lá no Japão, que Ele está lá na casa dos meus pais, que Ele está cuidando lá da minha filha lá na escola. Ok, é muito bom saber isso, que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o irmão Lourenço fala assim, mas é melhor ainda, é eu saber que Ele está aqui comigo, nesse mosteiro, enquanto eu lavo a louça para os monges. Ele está aqui do meu lado, enquanto eu descasco essa batata, enquanto eu cozinho arroz, e dá para trabalho. Cozinhar no mosteiro, diz que era um dos trabalhos mais pesados. Você já ouviu falar no ditado assim, ele come como um frade, come muito. Esse cara come como um frade. Então ele trabalhava demais ali no mosteiro. E o irmão Lourenço, ele escreveu isso, falou, é mais importante, me afeta mais, me dá mais consolo saber que Deus está aqui. Ele se relaciona comigo, eu posso pedir a Ele, eu posso conversar com Ele. Olha que interessante. Imanência de Deus. Deus se relaciona conosco, principalmente conosco, seus filhos. Ele está aqui. E Ele se importa com o seu sofrimento. Ele sabe das suas crises. Ele sabe e Ele se importa com os seus dramas, com as suas preocupações, com a sua dor, com o seu choro. Como é consolador sabermos disso, que o nosso Deus, Ele não nos jogou nesse mundo, agora falou, se vira. Ele está conosco. E apesar da dor, ainda que Ele não tire a dor, mas Ele está conosco para nos consolar em meio à dor. Que entendimento, que compreensão maravilhosa para você e para mim. Isso alarga o nosso entendimento com relação a Deus, com relação a nós, com relação ao mundo, com relação ao sofrimento, com relação à dor, com relação à existência do mal. Amém. Amém. Uhum. Isso. Amém. O trabalho, na verdade, o Senhor, como disse aí, o Senhor está em todos os momentos da nossa vida. Amém. Então, o trabalho junto com o chefe, aquele comandante, ele está te usando como instrumento dele. Trabalhando aqui dentro, né? Trabalhando exatamente. Então, Deus está do seu lado. Amém. Você acha que seu chefe, sua patroa, está te pisando ali, Deus está bem, pelo contrário, Deus está ali contigo. Louvado seja Deus. Perfeito. Veja, o mal existe, é o ponto que nós entendemos, né? Não há discussão, o mal não é mental, o mal é real, o mal ele é experiencial, né? Está na nossa realidade, ponto. Como lidar com isso?
resumo aqui para vocês. Essas 6 aulas que eu estou trazendo para vocês é para nós sabermos lidar com o mal, compreendendo Deus, compreendendo a nossa realidade, compreendendo o mal e passando pelo mal, uma visão correta sobre Deus e os propósitos de Deus para a realidade do mal nas nossas vidas. Perfeito. O entendimento correto, isso afeta todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Muito bem, irmão Roque. Olha uma consequência gravíssima desse mau entendimento, desse entendimento equivocado de que Deus é bom, mas Ele não faz nada para mexer no mal e quem tem que se virar com relação ao mal é eu e você. Olha o entendimento errado. Olha lá. Ó. O mal, diante de tudo isso, a pessoa determina a cura, mas a cura não vem. A pessoa faz as 10 sessões de quimioterapia e fala, acabou as 10, eu vou estar curado. Determina, irmã, determina, irmão. Passa as 10 quimioterapia, piora. Vem um resultado de metástase. E aí? Aí acontece o seguinte, ó, o mal permanece real e não vai embora. A pessoa determina, mas vem uma catástrofe na vida dela. As coisas pioram. Com isso, a pessoa se frustra com Deus. Determinou a felicidade. Eu quero ser feliz. Mas vem um acidente e mata os filhos dessa pessoa num acidente. O que a pessoa vai falar? Deus, eu me frustro. Não quero mais você. Olha só como isso é um mau entendimento. Chegando ao extremo de se entregar aos prazeres carnais do pecado para anestesiar a dor e o sofrimento. Para onde que esse crente que tem um mau entendimento das coisas vai recorrer? A quem ele vai recorrer? Aos prazeres do pecado, para anestesiar a dor e o sofrimento. Você já ouviu de histórias de pessoas que se frustraram com Deus e se entregaram para o mundo? Crentes. Foram para as drogas, crentes. Foram para a prostituição, crentes, porque se frustraram com Deus, porque determinaram que Deus ia tirar aquele mal da vida dela, e Deus não tirou, aí a pessoa falou, não quero mais nada com Deus. Se entregam para os prazeres carnais, se entregam para um mundo de... entra dentro de uma caverna, que não quer Deus lá dentro, ou vai buscar em outro lugar. Exato, vai buscar respostas através de outros contatos com Deus que não são reais, que não são verdadeiros. Perceberam a gravidade de um entendimento errado como esse? Isso, boa, o que a Lilian disse agora olha só, o crente que não tem esse entendimento errado aqui, de não determinar as coisas, de aceitar a soberania de Deus, de agradecer a Deus pelo mal, esse crente é visto como um crente pessimista, né? Outros crentes, desculpa, não entendi, crentes sem fé. Aí o seu amigo crente que determina que as coisas vão de vento em polpa na vida dele, e aí você fala, olha, eu estou tendo um problema grave lá na minha casa, um problemão, nossa, um mal que está vindo sobre a minha vida. Aí o irmão fala assim, ó, você é crente mesmo? Alguma coisa está acontecendo na sua vida, está em pecado. Quem falou isso? Os 3 amigos de Jó. Os 3 amigos de Jó falaram, ó, Jó, tudo bem, nós estamos solidários com a sua dor, mas dá uma olhadinha lá dentro. Eu acho que tem alguma coisa errada dentro de você está pecando. Mas Jó não pecou. Durante aquela caminhada ali, não. Deus falou para Satanás, e para quem pudesse ouvir, que Jó, não havia um homem semelhante a Jó, íntegro, temente a ele. Não havia. Então é verdade, as pessoas vão falar que nós somos crentes pessimistas. Você tem que determinar a vitória. Só que não é bem assim. Nós estamos vendo que não é bem assim. Pois não. Amém, amém, não é eu determino, mas é dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, amém. Entenderam? Corre o risco então desse crente que tem um entendimento errado, ele se entregar, quem sabe por um período, e se for crente verdadeiro, Deus sim vai fazer ele voltar, se arrepender, porque não se perde salvação, tá? Você sabe disso, né?
Amém? Salvação não se perde. Ainda que um crente se desvie por um período, se entregue a prazeres mundanos por um período, mas Deus, ele pega esse crente e faz ele se arrepender, porque é dele. E quem é dele, quem é do Senhor, não se perde. Jesus disse para o Pai: todos aqueles que o Senhor deu a mim, nenhum se perderá. Ninguém, não vou perder nenhum, ok? Então Deus ainda traz essa pessoa, faz ela se arrepender e entender que Deus faz sentido na sua vida, na sua própria vida. Mas ficam marcas, ficam tristezas por conta desse parênteses de entrega ao pecado, de ficar frustrado com Deus, ficar bicudo com Deus, fica marcas ruins, não é? Então Deus está mostrando para você e para mim o caminho correto de conhecermos a Ele e de nós compreendermos como lidar com o mal em nossa existência terrena. E Deus se importa com o nosso sofrimento. Para concluir, eu digo, todavia, precisamos estar convictos de que Deus não fica indiferente. Deus não fica indiferente. Deus não é um ser que está lá na sua cadeira de balanço no céu, olhando as coisas acontecerem nesse mundo, um bonachão, aquele vovô barbudo, bondoso, mas não pode fazer nada com as coisas que acontecem no mundo. Não, pelo contrário, Deus é um Deus que age, que intervém, que está aqui na nossa realidade, do nosso lado, e Ele não fica indiferente, tampouco inativo, a nada, absolutamente nada. Ele é bom, Ele é poderoso e Ele se importa com o nosso sofrimento. Você está sofrendo? Ele se importa e Ele está com você e Ele está te dando graça, Ele está te capacitando a passar por esse momento de dor e de tristeza. Não se esqueça disso, esteja convicto disso, meu irmão, minha irmã. Primeiro texto que eu pego lá do Velho Testamento, de Isaías, capítulo 63, versículos 7 a 9. Olha só que texto maravilhoso, mostra muitos atributos de Deus. Já começa dizendo: celebrarei as benignidades do Senhor. Qual é esse atributo? A bondade de Deus, a benignidade de Deus. Deus é bom. O mal está acontecendo na sua vida? Está, ok, mas isso não afeta o caráter, o atributo da benevolência de Deus. Deus não é mau por estar permitindo e agindo no mal na sua vida. Ele continua sendo benevolente. Então, celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos. Deus age. Deus age segundo tudo que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel. Olha só, aqui está falando com relação aos escolhidos do Senhor, para com aqueles que são dele, para com a casa de Israel. Bondade que usou para com eles, para com quem? Para com os escolhidos do Senhor, para com o povo de Deus. Ele usou de bondade para com o povo de Deus, segundo as suas muitas misericórdias. Mais um atributo de Deus, Ele é misericordioso, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão de suas benignidades. Que lindo isso, né? Deus agindo, Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele cuida do seu povo. Versículo 8, porque Ele dizia, Ele quem? Deus dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, ou seja, aqui é com relação a uma vida de justiça, de retidão diante do Senhor, ok? Eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu Salvador. Isso é salvar um povo para si e se relacionar com o povo. Deus é o nosso Salvador. Ele não só nos salvou e agora falou, se vira na caminhada. Não, Ele nos salvou e Ele está conosco no caminho. Ele está conosco nessa obra que Ele começou e Ele vai terminar. Ele está conosco, Ele é o nosso Salvador. Versículo 9, em toda a... o quê? Angústia. Angústia é coisa boa? Não, se a gente falar que angústia é coisa boa, a gente não vai estar sendo sincero com a nossa consciência e com a realidade. A angústia não é coisa boa. Então, olha só, angústia é um mal, ok? Quando a gente se angustia, é algo mal para nós, dói. Angústia é dor, é um sofrimento intenso. Então vamos lá. Em toda a angústia deles, angústia do povo de Deus, em toda a angústia deles, foi Ele quem? Foi Deus angustiado. O povo estava sofrendo e Deus estava sofrendo com o seu povo. Olha a imanência de Deus aí.
Olha a presença de Deus sofrendo com o seu povo, agindo nessas circunstâncias que estavam angustiando o povo dele, mas ele estava com o seu povo, cuidando do seu povo, se angustiando pela angústia do seu povo. Deus não é um Deus, um ser frio, indiferente, que não está nem aí para a sua e para a minha dor. O mal está acontecendo na sua e na minha vida, e o Senhor está conosco, e Ele está nos dando graça de passarmos pelo mal, e Ele sofre conosco. Ele se angustia com a nossa angústia. Que lindo isso! Pelo seu amor, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. E Deus providencia, quando Ele quer, o escape, uma maneira de nós passarmos pela dor, nos fortalece em meio às angústias, nos consola em meio à tristeza, enxuga as nossas lágrimas quando nós estamos chorando. Seu anjo veio e os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, Ele os remiu, os salvou, os resgatou, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Aonde que está aí que Deus fica inativo e indiferente? Deus conduziu o seu povo todos os dias. Na angústia, na tristeza, nos momentos de vitória, de êxito, de crescimento, de expansão do seu povo. Mas teve um momento, e o povo de Israel minguou, definhou, perdeu o território, saiu da sua terra. Pessoas estavam passando fome. Quando os babilônicos invadiram e dominaram a nação de Israel, o povo de Judá, diz a Bíblia que as pessoas estavam sem alimento, as mulheres estavam comendo seus filhos. Você parou para pensar nisso? E Deus estava inativo? Indiferente quanto a isso? Ele estava agindo através dessas circunstâncias. Nosso Deus. Entendimento correto do ser de Deus e da realidade que nós estamos vivendo. Né? Agora vamos para o Novo Testamento, lá em Hebreus, um texto muito conhecido que nos consola também. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote. O que era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era levantado por Deus para fazer a intermediação entre o povo e Deus. Era o contato do povo e Deus, certo? O sumo sacerdote era o contato do povo para com Deus. Tendo Jesus, o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, ele foi aos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Aqui, o escritor de Hebreus está dizendo, Cristo, o grande sumo sacerdote, o único grande sumo sacerdote, que faz essa intermediação agora entre nós e Deus, através de Jesus, conserve essa confissão, creia de fato nisso. Tá, versículo 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer, ou não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus se dói, se compadece das nossas fraquezas. Ele está conosco. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, ou seja, Ele também sofreu, Ele sabe o que é padecer. Isaías 53, homem de dores, sofreu o nosso sofrimento, sentiu a nossa dor, chorou, se angustiou, mas sem pecado. Olha lá, a nossa semelhança, mas sem pecado. Versículo 16. Portanto, vamos lá então, acheguemo-nos, vamos nos achegar, se entregue, se aproxime mais, se relacione mais, não abandone Deus por causa do sofrimento. O sofrimento é o trabalhar de Deus para te aproximar mais dEle. Então se achegue a Ele, confiadamente, junto ao trono da graça. Aqui o trono é um relacionamento de súdito para com o rei, temperado. Esse relacionamento de súdito e de rei é pela graça. O rei permite você se achegar a Ele. Você, como súdito, pela graça, tem acesso ao rei, através do Filho do Rei, através de Jesus. Achegue-se ao trono da graça, a fim de receber o quê? Misericórdia, e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, em tempo oportuno, quando Deus quiser. O que é tempo oportuno? É na oportunidade de Deus.
Quando Deus quiser, em tempo oportuno, Ele vai te... Qual que é a palavrinha que vem antes? Socorrer. Você entendeu isso? Está passando por um momento de dor, de angústia, de tristeza, de sofrimento? Achegue-se a Deus. Apegue-se mais a Deus. Confie em Deus. Entregue-se a Deus. Descanse em Deus. Chore para Deus. Lamente para Deus. Fale para Deus. E Ele, em tempo oportuno, vai te socorrer. Isso tudo por meio de Jesus Cristo, que sabe o que é padecer. Amém? Pois não, Marcelo? Isso. E a gente aprende a questão de associar a soberania de Deus com responsabilidade humana. Eu tenho certo receio de a gente também do lado oposto, assim, lógico, eu não posso achar que eu só tenho que ter minha parte, Deus estará passivo, mas também não posso tirar minha responsabilidade. Eu creio que assim, do mal que a gente passa, é você estimular os próprios erros. Com certeza, amém. Com certeza. Aham. Sim. Sim. Isso. É verdade. Nossa, sofreu um acidente, estava sem cinto. Você estava sem cinto? Né? Amém. Perfeito. O que o Marcelo está falando é fundamental para nós entendermos o porquê do mal que está existindo nas nossas vidas. É o que nós vimos lá no começo, na primeira aula. Nós vimos as categorias de males. Tem o mal natural, tem o mal punitivo e tem o mal moral. O mal moral é o pecado, é o que nós cometemos. É um mal que nós cometemos e nós vamos sofrer as consequências das nossas escolhas, decisões erradas. Nós cometemos o mal e Deus não é injusto. Mas nele, nós colhemos nele. É em Deus. Deus está conosco para nós também colhermos, para nós passarmos a colheita, o momento de disciplina que Ele manda sobre nós por conta dos nossos pecados. Perfeito, Marcelo. Com certeza existe a nossa responsabilidade, porque senão se jogar tudo para Deus, é muito perigoso. É muito perigoso, né? Aí com relação a esse entendimento sobre a salvação, é o hipercalvinismo, né? É achar que tudo é Deus, é um cuidado que nós temos que ter para não anular a responsabilidade humana. Perfeito. Pois não, César? Com base em todo esse assunto que a gente viu hoje, acho que a teologia correta, ela vai trazer uma base bem sólida para isso. Quando a gente vê que toda a humanidade estava condenada, e Deus enviou o seu único filho, que não teria obrigação nenhuma para morrer, para passar por todas aquelas agruras que ele passou, para que nós não tivéssemos que passar por consequências de erros nossos. Amém. Então, quando a gente olha para essa visão mais ampla, Deus fez, aí você consegue entender que Deus realmente é bom. Amém. Ele está preparando algo para depois dessa vida, toda a eternidade não vai acabar mais. Amém. Aleluia. O sofrimento é o trabalhar de Deus aqui na terra. A forja de Deus aqui na terra. Muito bem. O Roque levantou primeiro aqui. Pedro fala isso que o Marcelo falou aí. O crente ele pode sofrer pelas suas escolhas erradas. Né? Sim. Quando Pedro diz assim, que nenhum de vocês sofra como assassino. Isso. Como ladrão, como malfeitor, como quem se mete na vida do outro. É um sofrimento justo. Ele pode cometer um crime. Ele pode vir a se arrepender e se responsabilizar por isso que Deus, através disso, eu não sei como, Deus sabe, vai agir na vida dele. Amém. Então, assim, a crente também, não joga só na mão do Senhor, mas também as suas escolhas erradas. Mas Amém. mesmo essas escolhas erradas, ele faz, Ele age. para poder ensinar o seu povo, o seu servo. Amém. Perfeito esse texto. 1 Pedro, né? 1 Pedro 4.
4. Muito bom. Amém. Pai? Uhum. Nas palestras dele, algumas perguntas e respostas, a gente chegava a perguntar. Uma vez perguntaram para ele por que Deus foi tão severo com Adão, porque ele pegou se Deus é bom. Ele falou, mas eu nem vou responder essa pergunta. E mais para frente, em outras questões, ele também quis bastante fidelidade. Perguntaram para ele, mas e a questão do mal no mundo, o mal acontecendo com pessoas inocentes. Ele falou, bom, isso aconteceu só uma vez. Uhum. Uhum. Não tem inocente, né? Amém. Olha o entendimento correto para nós entendermos a nossa situação, o ser de Deus e a realidade que nos cerca. Amém. Muito bem. Agora, para nós encerrarmos, eu vou pedir para você ler comigo, então, depois do todavia, tá? Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá. Precisamos estar convictos de que Deus não fica indiferente, tampouco inativo a nada. Ele é bom, poderoso e se importa com o nosso sofrimento. Tá bom? Amém. Nosso Deus está conosco e Ele é soberano. Soberano. Está conosco. E nós agradecemos a Ele. Senhor, obrigado por estar conosco. O Senhor sabe muito bem do que nós precisamos, o que é o melhor para nós, Senhor. Ajuda-nos a entender a Tua vontade e o Teu agir nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amém.